Olá, eu sou Marcelo Fernandes de Oliveira, sou aluno da professora Patrícia Fontes Pinheiro, e o meu trabalho tem o título de Investigação da Capacidade Eletrocatalítica de Cobre na forma de folha metálica, malha e espuma, na recuperação de boro hidreto a partir de metaborato de sódio. O meu trabalho ficou dividido assim de forma. A gente utilizou duas metodologias. A primeira metodologia foi feita para a parte eletroquímica. E a segunda metodologia foi para ter a confirmação da redução do metaborato, o metaborato. E teve a conclusão e as perspectivas. O que acontece? O que é o metaborato? O boridreto. O boridreto, ele é uma nova forma de armazenar o hidrogênio. E por que isso é interessante? O hidrogênio ele tem uma alta capacidade de armazenar energia. E também ele fornece muita energia. Então, na combustão do hidrogênio, a gente consegue produzir a água, e na oxidação do hidrogênio, a gente produz a água, que também não é um poluente, e sem falar que essa reação libera muita energia. Isso faz com que isso seja uma das grandes investidas de combustíveis atualmente, porque não é um combustível fóssil, e ele tem uma grande eficiência, mas o grande problema do hidrogênio é a forma que ele é armazenado, porque o hidrogênio, por ele ter tanta energia assim, ele pode explodir de forma muito fácil. Então, a gente tem algumas maneiras de armazenar ele. Uma das maneiras é na forma sólida, através do metaborato, o boridreto, que é o BH4. E o que acontece? Na literatura, a gente tem 7,4% dos artigos da literatura são dos fundamentos do boridreto e a produção de hidrogênio a partir do boridreto, enquanto 80,2% dos artigos publicados são de catálise, e 5,5% são da regeneração do boridreto, do borato para boridreto. E aí temos 3 divisões para os artigos de regeneração. Temos a mecanoquímica, a termoquímica e a eletroquímica. O meu trabalho é focado na eletroquímica. E o que acontece no princípio da eletroquímica? A gente tem aqui a reação do borato se transformando em boridreto. Só que essa reação precisa de 8 elétrons. Em outras palavras, ela precisa de muita energia para que isso aconteça. Então, a gente tem que fornecer muitos elétrons para isso aqui conseguir ser reduzido. Então, não é uma reação muito fácil com que aconteça. Então, meu trabalho era, basicamente, tentar buscar um jeito que o boridreto possa ser formado. Então, a gente foi e conseguiu testar diversas células, e uma das que a gente funcionou foi essa célula do tipo H, onde a gente tem o nosso compartimento, o nosso eletrodo de trabalho, que é esse branco aqui, onde ele tem uma área delimitada, nosso eletrodo de referência, que é o eletrodo de prata e cloreto de prata, nosso contra-eletrodo feito de platina, e nossa membrana catiônica feita de NaF. E o nosso potenciostato. A nossa célula que a gente utilizou é uma célula do tipo H. E aí, nós temos as nossas voltametrias. As voltametrias cíclicas que foram feitas, a gente buscou fazer uma somente com o eletrólito, que é o nosso branco com hidróxido de sódio, e um metaborato. Com o metaborato, a gente percebeu que houve um aumento da área desse pico, bem relevante, em consideração com o eletrólito puro. E aí a gente fez o teste de janela. Nos testes de janela, o primeiro teste a gente varreu de menos 1,45 até menos 0,9, e aí vimos que não houve o surgimento de nenhum dos picos, como esperado, da forma do boridreto. E aí, depois, aumentando mais um pouco a janela, a gente fez um estudo de menos 1,45 até menos 0,65. E aí, quando a gente varreu, a gente percebeu que começou a surgir alguns picos, algumas adsorções e umas desorções do hidróxido na superfície do eletrodo, do nosso eletrodo de trabalho, porque a diferença de potencial entre esses dois picos é muito pequena, e sem falar que também a intensidade desses picos é muito baixa, formando assim, aí a gente pode falar que esses picos são de adsorção e desorção do próprio eletrólito na superfície do eletrodo. E aí nós temos também quando aumentamos mais um pouco a janela, onde começou a aparecer o pico de oxidação do cobre. O primeiro pico de oxidação dele, de cobre 0, indo para cobre 1, e também de redução, que é do cobre 1, indo para cobre 0. E na oxidação do cobre 0 para cobre 1, nós temos já uma formação da espécie de hidróxido de cobre. E aí, isso vai acontecer recorrentemente a cada reação de oxidação e redução que tivermos dentro da nossa célula. Então, temos aqui a formação do óxido de cobre 1, que
também está separada, e aí a gente consegue fazer a redução e oxidação do mesmo. E aí, na hora que a gente foi abrir a próxima janela de potencial, nós observamos que quando começou a haver a reação do cobre 2, do cobre 0 para cobre 2 e do cobre 1 para cobre 2, a gente conseguiu observar que os picos, houve a formação do pico do metaborato, do borato indo para o boridreto. Então, nós percebemos que, com o aumento, com a evolução da janela, com a abertura da janela, a gente conseguiu observar que aumentou a área do pico de C4, onde a gente observa que pode ser um provável indício que seja a formação do borato indo para o boridreto. Então, temos essa principal reação. O que acontece nesses outros picos de A1 e A2? O A1 e o C2, o A1 e o C3, são os que a gente já conhece. O cobre metálico indo para óxido de cobre 1 e o cobre metálico indo para hidróxido de cobre 1. Enquanto a oxidação, nós temos também as oxidações feitas em A2, né, que são as oxidações também feitas em A1, e temos as reduções C2 e C3. Na redução, aí aqui na formação de A2, nós temos mais formações de hidróxido, mais tipos de espécies de hidróxido. E aí temos também a formação do óxido de cobre 2. E aí nós temos os respectivos picos de redução do óxido de cobre 2 e do hidróxido de cobre 1. Então, esses são os mecanismos que estão envolvidos as reações envolvidas dentro do mecanismo reacional que estão participando da formação do boridreto. E aí a gente foi fazer o teste com o nosso reagente nosso teste para ver se realmente estava sendo formado o boridreto, com o nosso reagente de tungstênio, onde a reação com esse reagente de tungstênio, ela vai formar, na presença de boridreto, gera uma solução de coloração azul. Então a gente consegue determinar que houve a formação por simplesmente uma análise no ultravioleta. E aí a gente faz um gráfico de absorbância sobre comprimento de onda. E aí, quando a gente fez esse teste, obtivemos que o nosso agente titulante que a gente iria fazer seria o NH3, PW12 O40, né? Esse heteropoliácido com tungstênio. Então, o que a gente esperava era que, quando a gente fizesse a medida do nossa alíquota, iria surgir um pico na região de 500 e 750. Só que quando a gente foi fazer o experimento, mesmo retirando a alíquota e fazendo o espectro de absorção, nós não obtivemos um pico definido. O que aconteceu? A variação de sinal-ruído não pode ser considerada como sendo um pico de absorção, porque provavelmente não houve a formação de boridreto no nosso experimento. E aí as conclusões. No perfil voltamétrico do cobre metálico depende da janela da voltametria, indicando que os intermediários da reação são os determinantes nas reações. Então, eu não consigo pular etapas para eu conseguir fazer a redução do boridreto de forma isolada. Então, eu tenho que passar por todas as etapas para que consiga haver a formação do boridreto. E também o estudo voltamétrico da eletrocatálise na conversão de boridreto em metaborato mostra o pico de redução constantemente atribuído à redução do boridreto. E nas análises de UV-Vis indicaram que não houve a conversão de borato a boridreto, como esperado termodinamicamente, porém apresentando de maneira controversa em muitos artigos. Então a gente conseguiu contestar muitos artigos graças a essa nossa medida, porque não houve a conversão de boridreto, de fato, como esperado termodinamicamente. E é isso a minha apresentação.